pelo Senhor e para o Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua presença. Obrigada porque é tudo que nos basta. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nunca nos deixa só. O Senhor nunca nos abandona, Pai. Esse culto é seu, Pai. Faça como quiserdes, Senhor. Esse culto é para o Senhor. Obrigada, Pai, pelo coração de cada um aqui, Senhor. Obrigada, Pai, porque eles vão receber como revelação a palavra que vai ser pregada hoje, Pai. E me usa como um vaso em tuas mãos, Senhor, porque sem ti eu sei que eu não sou nada, Pai. Muito obrigada, Senhor, por esse culto. Obrigada por esse louvor. Obrigada porque vai ser uma bênção, Senhor, porque a sua palavra nunca volta vazia. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria agradecer o louvor. Vocês são uma bênção, gente. E eu queria que ligasse a luz e que todo mundo pudesse sentar já. Gente, eu estou muito feliz de poder pregar hoje. Isso me anima, me dá energia e eu estou muito animada. E eu tenho uma palavra, gente. Assim que Letícia me chamou para ministrar, eu perguntei para ela, e qual é o tema, Letícia? E ela disse, é livre, Isabelle. O que o Espírito Santo colocar no seu coração. E assim que ela disse isso, veio uma palavra no meu coração, que o Senhor já estava tratando comigo fazia um tempo. E eu queria muito pedir a atenção de vocês. Eu queria que vocês se concentrassem no que eu vou falar aqui. Porque eu tenho a mais absoluta certeza que não veio de mim. E apenas uma palavra do Senhor pode mudar o curso da vida de uma pessoa. Então, prestem muita atenção e assistam essa palavra com temor ao Senhor. Porque não é a Isabelle que está aqui e não é a Isabelle que vai falar. Porque o Senhor vai me usar hoje para falar a palavra que eu vou falar para vocês. Amém? E sobre propósito, gente. Propósito? Mas eu já escutei sobre propósito. Eu já sei tudo sobre propósito. Eu acho que eu não vou prestar atenção, não. Não, gente. Sabe qual é a diferença? Quando vem a revelação para a gente, nada fica igual. A nossa vida é transformada. E eu queria falar, antes de começar, que eu li um livro chamado X. E o nome do livro é X, sério. E foi escrito por John Bevere. E o nome dele é X, Multiplique o Potencial que Deus te deu. E também ele fez uma série, que é uma série de ministrações sobre isso de propósito. Sim, depois, se alguém pudesse vir tocar, tipo o Vitor ou o Davi, viu? Agradeço. E ele fez uma série sobre propósito, o que foi muito bom, porque o Senhor já estava tratando comigo sobre isso, e eu assisti essa série e foi muito importante para mim. Eu creio que vai impactar todos nós. Ele começou essa série com uma história, e eu queria contar essa história para vocês. Tinha um homem amigo dele, que ele era muito rico. Ele tinha uma empresa que valia mais de 9 milhões de dólares. E ele já tinha 50 anos, a esposa dele estava encaminhada, os filhos dele estavam encaminhados. E ele estava num carro com John Bevere. E ele virou para John e disse, John, minha vida já está toda feita. Eu já tenho uma empresa de 9 milhões de dólares. Minha esposa está bem, meus filhos estão encaminhados. Eu acho que eu vou parar por aqui, né? O que você acha? E aí John virou para ele e disse assim, olha, eu acho que eu já tenho quase 50 anos. John falando. Eu já tenho um esposo encaminhado, eu tenho filhos encaminhados, eu acho que eu vou parar de pregar. Eu vou parar de pregar e eu vou parar de escrever livros. O que você acha disso? E o amigo de John disse, John, se eu fosse você, eu não queria ser você quando estivesse na frente de Jesus. De você parar de pregar, parar de escrever livros, só porque você acha que sua vida já está toda encaminhada. E John virou para ele e disse, você me deu a exata resposta que eu te daria. Sabe por quê, gente? Esse homem não tinha entendido que o propósito da vida dele era ser empresário. Porque muitas vezes a gente confunde o que é um propósito, o que é um chamado, quais são os dons que Deus me deu. E às vezes a gente acha que tem uma divisão entre sagrado e secular. Mas não, os dons que Deus nos deu são usados para a glória de Deus, estando a gente na igreja ou não. Porque a gente saindo na igreja, a gente não deixa de ser igreja. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos abrir lá em Efésios 2:8, por favor. Lá diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a quais Deus,
de antemão já preparou para que andássemos nelas. O que é antemão? Antemão é que Deus já tinha preparado muito antes o propósito que a gente foi criado para fazer. Muitas vezes, o diabo vem com ideias de tipo, você nasceu por acaso, ou você não era para estar aqui. Eu acho que, na verdade, você foi um erro. Mas não, surgiu um propósito no coração do Senhor. E Ele decidiu que você viria para a terra para cumprir aquele propósito que de antemão já havia sido preparado. Você não é um erro. E Ele não errou a escolher você. Ele não te colocou aqui por acaso para brincar. Ele não te deixou aqui com um propósito sem ferramentas. Ele não é um Deus ruim que disse, eu vou mandar ela para a terra para sofrer. Não. Ele é um Deus de amor. Você não nasceu e Ele foi lá olhar. Deixa eu ver aqui nos meus arquivos qual é o propósito tá, sobrando para eu dar para aquela menina que nasceu sem querer. Não foi assim. Você nasceu no coração de Deus. E o seu propósito foi criado antes mesmo que você existisse. E é para isso que a gente existe hoje. Amém? Você não é um erro. Mas, Isabelle, eu não sinto que eu tenho capacidade de fazer um propósito que surgiu no coração de Deus. Claro que você não tem. Justamente por isso que tem a graça capacitadora de Deus para a gente cumprir esse propósito. Como assim? Vamos abrir lá em 2 Timóteo 1:9. Gente, eu vou ler muito a Bíblia. E eu vou deixar a gente abrir os primeiros versículos, mas depois eu só vou ler, porque senão não vou acabar. 2 Timóteo 1:9 diz assim, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Quem? Jesus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Veja que tem um i. Não é mais. Ele nos salvou e Ele nos chamou com a santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Isso significa o quê, Isabelle? Que nós somos graços. Nós somos salvos. E essa mesma graça, que é perdão, essa mesma graça, que é libertação, essa mesma graça que nos capacitou pela misericórdia do Senhor a ser filhos dele, é a mesma graça que nos capacita a cumprir o propósito ao qual nasceu no coração dele e nós somos chamados. A mesma graça capacitadora está disponível. E o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mesmo que você não se veja capaz, é óbvio que você não é capaz. Porque você precisa do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Como cantou aqui nessa música. Tudo é perda se a gente não tem Ele. Nossa vida inteira é Ele, para Ele e por Ele. Para Ele é tudo. A glória é para sempre. Amém. Amém? E outra coisa. Como eu tenho acesso a essa graça, Isabelle? Se eu preciso dessa graça para cumprir meu propósito, certo? Como eu tenho acesso a essa graça? Simples, pela fé. Como diz lá em Romanos, que nós temos acesso à graça pela fé. Ou seja, a mesma fé que a gente creu para a gente ser salvo, para a gente receber Jesus como nosso Senhor e Salvador. Essa mesma fé a gente utiliza para receber a graça que já está disponível de ser capacitado para cumprir o nosso propósito. Amém? Vamos abrir lá em 1 Coríntios 15:10. Diz assim, mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E se a sua graça me foi concedida e não se tornou vã, antes trabalhei muito mais que todos eles. Olha, Paulo dizendo, trabalhei muito mais que todos eles. Oxi, Paulo, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Quando a gente lê esse versículo pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, meu Deus, e Paulo está se amostrando, né? Dizendo que trabalhou mais que todos os discípulos. Gente, não é isso. Ele está justamente dizendo, se eu trabalhei mais do que todos, podem ter certeza que não foi na minha capacidade, mas foi a graça que o Senhor me deu para conseguir fazer isso. E ele estava dizendo que tudo que eu fiz, todo o propósito que eu realizei, todos os dons que vocês viram, não fui eu, foi pela graça. E se eu conseguir realizar tudo isso que eu fiz até hoje, pode ter certeza que não foi na minha capacidade. Se eu trabalhei muito mais do que todos os outros, pode ter certeza que foi pela graça capacitadora do Senhor. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Já diz lá em Isaías, Deus não divide a glória dele com ninguém. Se nós mesmos, imagine, fôssemos capazes de cumprir nosso propósito sozinhos, e no final chegássemos na frente de Jesus e disséssemos assim, Jesus, eu cumpri tudo sozinho, viu? Eu consegui. A gente estaria compartilhando a glória com ele. Não é nossa glória,
Você não consegue sozinho. E isso é uma coisa boa, porque existe uma graça disponível para você conseguir realizar aquilo que você foi chamado. Amém? Isso é uma coisa ótima. E outra coisa que às vezes eu escuto muito, mas eu acho que eu não recebi nenhum dom, não, vice Isabelle. Eu acho que eu posso até ter um chamado, mas dom, não tenho, não. Eu acho que Deus pulou eu. Eu acho que estava na filinha assim, ele disse, não, esse não, vou pro próximo. Não, gente, todo mundo tem um dom. Isso, que você escutou bem, você tem um dom. Sabe por quê? Dons são ferramentas de Deus para cumprir o propósito que Ele nos deu. Se a gente não tivesse dons, como a gente conseguiria realizar o propósito que Deus planejou pra gente? Lá em Romanos 12:6, eu já vou começar a ler sozinha, tá, gente? Que é muitos versículos. Diz assim, mas vocês vão acompanhando aqui, tá? Aqui. Romanos 12:6 diz, Deus, em sua graça, nos deu diferentes dons. Ou seja, Paulo está falando a Romanos, Deus nos deu diferentes dons, conforme a tarefa que Ele nos designou. Lembra daquela tarefa que de antemão Ele tinha nos designado? Ou seja, o nosso chamado, que a gente leu o primeiro versículo, justamente isso. Deus, em sua graça, nos deu dons também. Ou seja, todos os dons são dados pelo Senhor. Todos os dons são sobrenaturais. E todos receberam um dom. Amém? Isabelle, mas eu tô pensando aqui. Que dom é esse que eu tenho? Como é que eu vou saber? Me diga aí. E por que eu que tenho um dom? Eu não tô entendendo muito bem. Vamos abrir lá em Êxodo 31:1. Porque esse a gente vai ter que ler. Gente, isso aqui é muito impressionante. Eu preciso que vocês prestem muita atenção nisso. Diz assim. Disse o Senhor a Moisés. Quem tá falando? O Senhor, ok? Dê atenção. Eu escolhi Bezaleel, filho de Uri, neto de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade, o quê? Artística? Não. Peraí, eu não li isso não. Artística? Será que não era para ser profética? Será que ele não quis dizer aqui que Deus deu a ele uma capacidade de pregar aqui no verbo da vida? Vamos continuar. E para desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze. Hã? Ouro, prata e bronze? O que é isso? Deus está dando habilidade para alguém ter talentos artísticos. Trabalhar com ouro, prata e bronze. Vamos continuar. Para trabalhar e lapidar pedras e entalhar madeira para todo tipo de trabalho artesanal. Além disso, também designei Eliabe. E ele foi falando e ele disse... No fim do versículo 6, também dei capacidade a todos os artesãos habilidosos para fazerem tudo o que lhe ordenei. Gente, a gente acabou de ler o Senhor dizendo a Moisés, eu capacitei esses homens com dons artísticos, com dons de trabalhar com ouro, com bronze. Para quê? Para construir o tabernáculo. Alguém sabe o que é tabernáculo? Diga, Vivi. No Antigo Testamento, o tabernáculo era onde Deus habitava. E Deus deu a esses homens capacidade. Deu dons de trabalhar manualmente. Deu dons de trabalhar com artes. Deu dons de esculpir ouro, prata e bronze. O próprio Senhor está dizendo. Por que Ele deu esses dons a esses homens, Isabelle? Para eles construírem a morada do Senhor. No Novo Testamento, nós somos a morada do Senhor. O Senhor veio habitar dentro de cada um de nós. E para que nós possamos edificar a igreja como esses homens construíram a igreja no passado, foi dado a gente dons. Para que nós possamos edificar a igreja nos dias de hoje. Todo mundo entendeu essa linha de raciocínio até aqui? Nós somos a igreja. E nós recebemos dons, capacidades, ferramentas para edificar o reino. E, às vezes, a gente começa a pensar, como eu disse no início, mas tem coisa que é sagrada, Isabelle, tem coisa que é secular. Se eu estiver na minha casa cozinhando uma comida para a minha família, isso é secular, isso tem nada a ver com o que esse pensamento é errado, tá? Mas eu vou chegar ao fundo disso. Se eu estiver na minha casa cozinhando comida para minha família, isso é secular. Pelo amor de Deus, Isabelle, não venha me dizer que isso é sagrado, não. Olha, se eu estiver estudando para uma prova, que é amanhã de matemática, o professor chato, viu? Isso não é sagrado, não. Não é possível, não. O que eu estou sofrendo aqui não é sagrado, não. Mas se eu estiver na igreja pregando, isso é sagrado. Se eu estiver na igreja, igual as meninas lá atrás, servindo, isso é sagrado. Na verdade, gente, isso é um pensamento erradíssimo do inferno. Sabe por quê? Tudo é para a glória de Deus.
Qualquer coisa que a gente faça é para glorificar a Ele. Se o Senhor deu a você um dom de cuidar dos seus filhos e cozinhar para eles, que você faça da melhor forma possível, porque você está fazendo para honrar o Senhor. Se o Senhor deu a você o dom de poder entrar em uma universidade, ser um médico e salvar vidas através daquele dom que Ele te deu, que você estude para a glória do Senhor. Se Ele te deu um dom de ser empresário e ganhar dinheiro para patrocinar o reino, que você seja um melhor empresário para a glória do Senhor, porque é tudo sagrado. Todos os dons são sobrenaturais e são usados para a glória de Deus. Amém? E nós não somos só igreja quando a gente está no prédio. Se um pastor pode subir em um púlpito e depender 100% do Espírito Santo para pregar e ter sucesso, porque um empresário não pode ir para sua empresa e depender 100% do Espírito Santo para ter sucesso. Porque um jogador de futebol não pode ir para o campo e pode depender 100% do Espírito Santo para ter sucesso. Pode e deve, gente. Pescadores, agricultores, seja lá o que Deus entregou na sua mão. Você pode depender 100% do Senhor para ter sucesso. E pode ter certeza que vai ter. Como aquela história dos discípulos no barco, né? Eles eram pescadores, gente. Os discípulos eram pescadores. Eles foram pescar de noite com a expertise deles. De jogar a rede de noite para os peixes não verem a rede vindo. De saberem que a água muda de temperatura e os peixes sobem de noite. Eles passaram a noite inteira pescando. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. Eles estudaram naturalmente. Mas chegou Jesus e disse, jogue do outro lado. Eles já tinham passado a noite inteira tentando. Gente, eles já sabiam que não tinha dado certo. Mas eles disseram, Jesus falou, eu vou tentar. Eles jogaram a rede do outro lado e veio cheio de peixes. Por quê? Eles dependeram 100% do Espírito Santo para aquele dom que Deus havia entregado para eles. E é exatamente isso que a gente pode fazer em todas as áreas na nossa vida, mas principalmente para exercer o nosso chamado. Amém. Vamos abrir lá em 1 Pedro 4:10, por favor. 1 Pedro 4:10. Isso aqui é muito interessante. Diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Mordomos? Peraí, o que é isso? Mordomos, para quem já assistiu os filmes da Barbie já sabe, né? O que é mordomo. Por favor, meninas, vocês sabem o que é mordomos, né? E os meninos, sabem mais ou menos ou sabem? Sabe? Xandinho sabe? Arrasou. Tu assistiu com ela? Ah, tu serve... Ah, palma, gente, palma. Ele disse que serve ela como mordomo. Palma, Xandinho. Muito bem. Gente, mordomos... Mordomos, do grego, sim, do grego, significa okios nomos, que significa casa e lei, administração. Como assim? Mordomo é alguém como um gerente. Mordomo não é o dono daquela coisa. Mordomo é o administrador. É aquele que recebeu a responsabilidade de administrar e depois de prestar contas daquilo para o dono daquela coisa. E nós recebemos dons como mordomos para administrar e depois prestar contas ao Senhor sobre o que a gente fez com aquilo. Isso é, vai ter um julgamento e nós iremos prestar contas do que fizermos com o que Deus confiou a gente. Lá em 1 Coríntios diz também que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministros de Deus. Isso é, a gente é um gerente, a gente não é o dono. E os dons são irrevogáveis. Já dizia lá em Romanos, Paulo diz, os dons que o Senhor deu são irrevogáveis. Se você recebeu a tarefa, se você recebeu um dom, aquilo que Deus te deu, você não pode revogar, você não pode voltar atrás, você não pode dizer, eita, quero esse não, vou querer outro, Deus, muda aí, que eu não vou querer esse não. Não, gente, é irrevogável. Foi entregado a você e você agora é um mordomo e vai prestar conta sobre isso. E lá em 1 Coríntios 9:16, que aí eu vou pedir para vocês abrirem. Diz assim: contudo, quando prego o evangelho, não posso me vangloriar, pois sou obrigada a pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho.
Pois se prego de livre e espontânea vontade, tenho recompensa. Se não faço de livre e espontânea vontade, estou apenas cumprindo a mordomia que me foi confiada. Isto é, Deus dá um dom, Deus nos capacita, nós precisamos administrar e no final prestaremos contas. Esse é o ciclo. E Paulo diz aqui, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Porque Paulo foi chamado para pregar o evangelho, amém? E ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. E essa expressão, ai de mim, que é até engraçado, né? No grego, fala uma coisa horrível, gente. Presta atenção. Desastre, horror, interjeição de tristeza, indignação. E em cada aparecimento dessa expressão, ai de mim no Novo Testamento, implica um julgamento muito sério. E ele diz, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Ai de mim se eu não realizar aquilo que o Senhor me chamou para realizar. Por que ele está dizendo isso, gente? Porque nós, sendo chamados, sendo capacitados pela graça, se não cumprirmos aquilo que nos foi entregado, nós responderemos em um julgamento ao Senhor. Amém? E eu não estou tentando trazer condenação. Eu não estou tentando dizer, olha, você cuidado que tem um julgamento, porque Deus não é um pai assim. Às vezes nós pensamos, principalmente os adolescentes e jovens, que Deus é um pai horrível, tipo, com uma arma na nossa cabeça, dizendo, olha, se você não fizer, você vai pro inferno, viu? E olha, você não pode fazer nada de legal, viu? Olha, a Bíblia é tudo não. Gente, eu vi uma piada, foi muito feia, mas isso reflete o que as pessoas pensam hoje em dia. Diz assim, olha, eu estava lendo a Bíblia, mas lá só diz não. Era piada, a piada era essa. Enfim, não tem graça. Mas por que eu quis dizer essa piada? Porque as pessoas de lá de fora dizem, a Bíblia só diz não. A Bíblia diz o que você não pode. Olha, eu não posso isso, eu não posso beber, eu não posso sair pra festa, eu não posso não sei o quê, não posso não sei o quê. Na verdade, gente, Deus não é um pai ruim com a arma na nossa cabeça dizendo, você não pode fazer nada. Ele é um pai que nos ama tanto que ele decide nos instruir e dizer, filho, se você for por esse caminho, você vai se machucar. Filho, escute a voz do bom pai e vá por esse caminho, porque esse caminho é de vida. Esse caminho vai te levar à vida eterna. Esse caminho vai te fazer plenamente feliz, porque eu posso te dar certeza absoluta que se você não cumprir o seu chamado, você vai ser triste. Você não vai achar felicidade em nenhum outro lugar que não seja cumprindo o seu chamado com as ferramentas e dons que Deus deu a você, porque você foi pensado e desenhado especificamente por Deus para isso. E na Bíblia diz que Deus é amor e o amor não falha. Ele não falhou quando ele escolheu você e pode ter certeza absoluta que se você seguir, você vai ser extremamente feliz e realizado. Amém? Sim, vamos abrir em 1 Coríntios 4, 5. Muitos versículos, gente. Eu vou lendo, tá bom? Diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aqui está dizendo pra gente que nesse julgamento que terá, que prestaremos contas do que fizemos com o que nos foi confiado, o nosso só julgará se você fez ou não, mas ele também julgará a intenção do seu coração. Porque, por exemplo, Moisés, quando ele estava indo com Israel lá para a Terra Prometida, tinha uma pedra, o povo estava com muita sede, e aí Deus disse a Moisés, o povo estava reclamando, ó, gente, é ruim, convenhamos, é ruim quando uma pessoa está reclamando no seu ouvido, não é? Imagine muitas pessoas reclamando no seu ouvido, certo? E você está no meio do deserto, certo? E tem uma pedra. E está todo mundo pedindo água. E aí Deus vai e fala para Moisés. Moisés, fala a pedra. E vai sair água dessa pedra para o povo beber. Moisés faz o quê? Estressado com o povo, foi lá e deu uma cajadada na pedra. O milagre foi feito? Foi. Saiu água? Saiu. O povo bebeu? Bebeu. Mas a intenção do coração de Moisés fez com que ele não entrasse na terra prometida. Porque a intenção do nosso coração importa para o Senhor. Não basta só você estar servindo, não basta só você estar estudando para o seu propósito, não basta só você estar se preparando. Qual a intenção do seu coração a fazer isso? Também importa, também vai ser julgado. E nós com esses dons podemos utilizá-los para a gente mesmo, para nos beneficiar,
ou para beneficiar o reino, ou a gente pode simplesmente ignorar que ele existe. Mas tudo tem a sua devida recompensa ou punição, vou usar essa palavra, diante do Senhor. Não que Deus vai punir a gente, mas com as promessas que nós temos aqui, nós sabemos que haverá um julgamento. Nós iremos ter que responder por aquilo que fizermos. Mas a boa notícia é que o Senhor é um bom galardoador. E aqueles que fazem o que Ele ordena e fazem com um bom coração serão colocados entre os reis. Lá em Provérbios 18:16, não precisa abrir, diz assim: o presente que o homem faz, alarga-lhe o passo e lhe dá acesso à presença de grandes. Lá em Provérbios 22:9, ele diz: vês um homem perito na sua obra, perante os reis será posto, não entre a plebe. Eita, que palavra difícil. Plebe. Ou seja, gente, se nós somos excelentes com os dons que nos foram dados, porque a gente também pode negligenciar o dom. A gente pode ter o dom, negligenciar e não desenvolver, que isso também está errado. Vou falar sobre isso mais pra frente. Mas se a gente for excelente com os dons que foram nos dados, seremos colocados entre os reis. Quem aqui não deseja ser o melhor na área que você está? Quem aqui não deseja? Pois é, gente. Se você seguir o que Deus fala, se você for o melhor, for excelente e diligente com a mordomia que lhe foi entregada, de utilizar o dom para cumprir o seu chamado, você será posto entre os reis. Por exemplo, Esther. Esther, gente, ela era estrangeira naquela terra. Ela era judeia, isso é. O povo já não, entendeu? Já desprezava. Ela não tinha a menor possibilidade de entrar no palácio. Quem dirá virar rainha. Mas porque ela era uma mulher obediente ao Senhor, porque ela era uma mulher obediente às autoridades postas sobre ela, que era Mardoqueu, o primo dela, que cuidava dela, ela foi colocada entre os reis. E não só isso, em todo lugar que Esther entrava, você pode ler a história de Esther na Bíblia, onde Esther pisava, a Bíblia estava dizendo: e ela encontrou favor do Senhor perante os homens. E ela encontrou favor do Senhor perante os homens. Por quê? Porque ela era uma mulher obediente e diligente com o chamado que Deus consagrou a ela. Amém? Que Deus deu a ela. E, gente, eu vou dizer uma coisa muito boa também. Cumprir o nosso chamado nos dá energia. A gente fica alegre, a gente fica feliz. É aquilo que eu disse. A gente não vai ser feliz sem estar no centro da vontade de Deus. Lá em João 4:34, disse assim: e disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. E mais para frente, ainda em João, ele diz: pois assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. O que está querendo dizer aqui? Jesus estava dizendo que a comida dele, ou seja, o alimento dele, o que dava força para ele, o que deixava ele feliz, o que deixava o coração dele explodindo, o que deixava ele cheio de paixão e de vida, era fazer aquilo que o Senhor havia chamado ele para fazer. E mais na frente ele diz: agora, o mesmo que me enviou e faz com que seja alimento para mim, vocês agora também vão ter uma tarefa. Vocês também vão ser chamados, assim como o Pai me enviou, eu enviarei a vocês. Ou seja, gente, nossa energia, nossa força e nosso alimento, assim como foi o de Jesus, é fazer a vontade que Deus preparou para a gente e cumprir o nosso chamado. Isso nos dá energia, isso nos dá alegria, porque foi para isso que nós somos criados. E nós estando no centro da vontade do Senhor, nós seremos felizes, com toda certeza. Vou dar um exemplo aqui que todo mundo vai gostar. A gente quer derrubar essa parede, né? Amém. Vamos dizer, chegou o dia de derrubar a parede. Não. Chegou o dia. Sim, hipoteticamente, um exemplo. Sim, de nada. Chegou esse dia, gente. E agora, eu e Isabelle sou a responsável de procurar um profissional para derrubar essa parede aqui. Eu vou lá no consultório de Nayana, que é dentista, e digo: Nayana, você foi convocada para derrubar essa parede. Pegue seus aparelhos de dentista e vem aqui derrubar essa parede. Lá vem Nayana com um negocinho desse tamanho e vai passar 1000 anos para derrubar essa parede aqui. Ela vai ficar o quê? Cansada, frustrada, irritada e dizer: eu não tenho as ferramentas para fazer esse trabalho. Porque Nayana tem as ferramentas para consertar um dente, ela é dentista. O que a gente tem que chamar? Um pedreiro com uma marreta. Ou tipo, chamar Xandinho com uma escavadeira, sei lá o que faz para derrubar a parede.
Não me julguem, homens. Olha, com a cabeça dele... Peraí. Ou seja, gente, se a gente chamasse alguém com as ferramentas certas... Pior que foi Xaninho que disse com a cabeça dele, gente, não fui eu. Peraí, Débora. Se nós chamássemos alguém com as ferramentas certas para derrubar essa parede, a pessoa faria rápido. A pessoa se divertiria ainda. Porque ela teria as ferramentas certas. Nayana ficaria frustrada, cansada, triste. E pensando, por que eu não estou conseguindo derrubar essa parede? Simplesmente porque as ferramentas que foram entregues a Nayana não foram feitas para cumprir este propósito. E muitas vezes a gente está triste, cansado, decepcionado, porque a gente está usando os dons e ferramentas que a gente recebeu para realizar um propósito que a gente não foi chamado. Ou seja, você está pegando seu negócio de dentista e vindo aqui nessa parede tentando derrubar ela. Você vai se cansar, você vai se frustrar. Sabe por quê? Mesmo que haja um esforço da nossa parte, com as ferramentas certas, há uma graça. Se você pegar os dons que Deus te deu e usar para cumprir o chamado que Deus te deu, pode ter certeza que vai ter uma graça. E você vai, com as ferramentas certas, conseguir derrubar a parede certa. Amém? E tem algumas formas que os dons são dados. Eu vou passar por isso bem rápido, porque eu quero chegar numa parte que é muito legal. Diz assim, os dons a gente pode tanto receber por nascimento quanto na Bíblia, certo? Tanto receber por nascimento quanto Deus nos dá em uma estação específica da nossa vida. Como assim? Exemplo, João Batista. João Batista, quando Maria, que estava grávida de Jesus, chegou na porta de Isabel, que estava grávida de João Batista, dentro da barriga de Isabel, se revirou. Dentro da barriga de Isabel, ou seja, antes de João Batista nascer, João Batista já conseguia reconhecer o Messias. Por quê? Porque o chamado de João Batista, como diz lá em Isaías, e como ele disse em João também, ele é a voz que grita no deserto, que Isaías profetizou, certo? Ele é a voz que grita no deserto e ele vai abrir caminho para o Salvador. Isto é, o chamado dele é preparar o caminho para Jesus. E para cumprir esse chamado, ele tinha a ferramenta de reconhecer o Messias. Então, desde o nascimento dele, dentro da barriga da mãe dele, ele pôde reconhecer o Messias, porque desde o ventre, ele foi chamado para abrir o caminho para o Senhor. E Deus deu o dom, a ferramenta para ele de reconhecer isso. E tanto que mais na frente, quando Jesus foi se batizar com ele, ele disse: eu que deveria me batizar com você. Você é o Messias, eis o Cordeiro de Deus. Você é o Cordeiro de Deus. E, parênteses, eles eram parentes, porque Isabel e Maria, a Bíblia diz que eles eram parentes. E mesmo sendo parente, ele pôde ver além. Por quê? Por causa do dom de Deus que estava dentro dele para reconhecer. Você é o Messias. Eis o Cordeiro de Deus, que dará luz ao mundo. Amém? Que tira o pecado do mundo. Aliás, errei. Mas isso é um exemplo de um dom que foi dado pelo nascimento. E alguns outros versículos, como em Romanos, Paulo diz: desejo muito vê-los, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, que os ajude a crescer fortes no Senhor. E mais, antes disso, em 1 Samuel 10:6 diz: o Espírito do Senhor virá sobre você com poder. Isso é Samuel falando para Saul, certo? Era uma profecia. E ele disse assim: o Espírito do Senhor virá sobre você com poder e você profetizará. Profetizará no futuro, certo? Está no futuro. E ele diz assim: você será transformado em uma pessoa diferente. Ou seja, tanto nessa carta a Roma, Paulo estava falando: eu queria me encontrar com vocês para eu transferir dons para aquela estação específica, quanto Samuel estava falando a Saul que ele passaria em uma época específica, uma estação determinada por Deus, a profetizar. Ou seja, dons que foram para estações específicas. Porque Deus nos chamou e muitas vezes a gente tenta apressar as coisas e fazer do nosso jeito. Tudo debaixo da terra tem um tempo e um modo. E o tempo e o modo é do Senhor. Você pode até saber que tem um chamado para alguma coisa, mas se você se apressar para entrar sem uma ordem expressa do Senhor, você vai falhar, porque existe o tempo e o modo do Senhor. João Bevere também, nesse curso que ele estava dando, ele falou que ele queria e ele sabia que Deus tinha chamado ele para pregar. E para quem não sabe, João Bevere é um pregador muito grande, ele tem milhões de livros vendidos. Ele é uma bênção de verdade.
E tem muitos livros deles para a gente poder ler. E ele disse que ele sabia que ele foi chamado para pregar. Então ele disse, vou criar o Ministério Bevere. E ele criou o ministério, e na primeira pregação que ele foi fazer, a esposa dele na primeira cadeira dormiu. Ele foi tentar imitar uma piada de T.L. Osborne, que T.L. Osborne é outro grande homem de Deus. E quando ele estava empolgado com as coisas do Senhor, ele dizia, uau! E eu vou dizer até ao contrário, uau! Porque uau ao contrário é uau. E ninguém ria. Por quê? E a esposa dele dormiu, por quê? Foi uma pregação péssima. Péssima. Foi péssima, viu? Foi péssima. Ele disse que foi péssima, eu não estou julgando ele, não. Ok? E depois de um tempo, e ele não estava sentindo paz. E ele não conseguia dormir, ele ficava aperreado, e ele encerrou esse ministério. E ele disse que no outro dia, quando ele acordou, depois de ter encerrado o ministério, o céu era azul, a esposa dele estava feliz de novo, estava todo mundo feliz, ele estava em paz. Por quê? Ele estava cumprindo o chamado que ele sabia que Deus colocou para ele, mas ele estava fazendo na própria força dele. Ele não fez quando Jesus veio para ele e disse, olha, faça agora, isso é para essa estação. Não, ele foi tentar fazer na força dele. E fez o quê? A esposa dormiu, ninguém riu do ao contrário. Foi uma pregação péssima e ele teve que encerrar o ministério. E tempos depois ele achou essa fita dessa pregação horrível e ele foi escutar e o Senhor disse, guarde, porque eu quero que você se lembre que sem mim e sem um dom que eu te dei, você não é nada. E tempos depois, graças a Deus, o Senhor falou com ele em uma nova estação. Ele virou pastor de jovens. E na primeira pregação dele, quando ele subiu, ele pregou e as pessoas entenderam. E a unção do Senhor foi derramada. E quando ele desceu da plataforma, a esposa dele virou e disse, você é uma outra pessoa, não sei quem você não é meu marido. Porque meu marido não é assim, não. Sabe por quê, gente? Para aquela estação, o dom havia sido dado para ele poder pregar. Amém? Porque não é a gente que escolhe quando vai fazer. É o Senhor que escolhe o tempo e o modo. Amém? Agora, uma parte extremamente importante. Isabelle, como é que eu vou descobrir o meu propósito? Por favor, me diga como eu vou descobrir o meu chamado. Porque eu sei que eu sou um mordomo do chamado. Eu sei que é uma graça para eu cumprir. Eu sei que eu só vou ser feliz se eu tiver nesse propósito. Agora eu preciso saber como é que eu descubro. Amém? Vamos descobrir. Gente, é muito simples. Só o Senhor sabe o propósito de cada um. Só o Senhor, vou repetir, só o Senhor sabe o propósito de cada um. Porque qualquer pessoa pode se tornar proficiente em qualquer coisa se ela treinar por horas e horas e horas suficiente. Mas o chamado do Senhor não é sobre proficiência humana, é sobre graça capacitadora e ferramentas que são dons divinos para realizar alguma coisa aqui na terra. Não é sobre proficiência humana. Amém? Por mais que tenhamos nossa parte de desenvolver, não é sobre proficiência humana. Então, se você quer descobrir o seu chamado, se você quer cumprir, se você diz, Isabelle, eu quero ser obediente no que o Senhor me deu, busque ao Senhor, vá na fonte e pergunte ao Senhor, Senhor, qual é o meu chamado? Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu cumpra. Por favor, me diga qual é o seu chamado. E pode ter certeza que aquele que busca, acha. Aquele que... Eu vou até citar o versículo direitinho. Procure e acharás. Deixa eu ver o versículo que eu me esqueci. Eu sei esse versículo, viu, gente? Peraí. Calma. Meu Deus, eu perdi o versículo. Alguém me lembra o início do versículo? Achei. Busca, sim, pedi e dá-se-vos-á. Procura e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, abri-se-vos-á. Isso quer dizer, se você buscar diligentemente saber o que o Senhor tem para você, pode ter a mais absoluta certeza que Ele vai te dizer. Por que diligentemente, Isabelle? O que é isso, diligentemente? Gente, eu vou dar um exemplo da minha casa, tá bom? Não estou generalizando. Na minha casa é assim. Se por acaso na sua casa for assim, tudo bem. Mas eu vou me dizer. Na minha casa, quando os homens pedem alguma coisa, eles vão procurar assim. Não achei. E vão atrás das mulheres. Eu e minha mãe. E vão dizer, não achei o negócio que eu pedi, gente. Pelo amor de Deus. Isaías, cadê Isaías? Não achei, Isabelle. Cadê meu negócio, Isabelle? Pelo amor de Deus. E lá vou eu. Procurar diligentemente a coisa que Isaías perdeu.
o que meu pai perdeu. E adivinhem, eu acho, porque eu procurei diligentemente encontrar a coisa que Isaías perdeu. Pode dizer se sua mãe não acha tudo que você perdeu. Diga, sua mãe acha. Por quê? Aquele que busca diligentemente há de encontrar aquilo que procura. E se nós buscarmos diligentemente ao Senhor para saber o propósito dele para o nosso coração, nós vamos encontrar. Porque, como eu disse antes, ele é um pai bom, ele quer que a gente cumpra um propósito e ele quer que nós o busquemos diligentemente. Amém? Isso diz até em Hebreus 11:6, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois a quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam diligentemente. Amém? E outra coisa, às vezes a gente vai perguntar a homens sobre o nosso propósito. E muito cuidado com isso. Você pode sim se aconselhar com um pai ou uma mãe na fé que tem uma visão de futuro espiritual, porque eles vão te ajudar a achar na Bíblia, na fonte que é o Senhor, qual é o seu propósito. Mas não vai em qualquer pessoa, porque às vezes o conselho de pessoas que não têm a visão espiritual podem acabar nos afastando. Vá para a fonte. Procure pessoas que são firmes na fé para você se aconselhar sobre isso. Amém? E por último, mas muito importante, como eu não negligencio esse dom que foi confiado a mim. Nós sabemos que pode ser negligenciado, nós sabemos que podemos usar para outras coisas que não sejam para o Senhor. E lá em 1 Timóteo 4,14, que aí eu vou pedir para vocês abrirem, porque isso é importante. 1 Timóteo 4,14. Diz assim: não negligencies o dom que há em ti, o qual foi concedido por profecia, com a imposição de mãos no presbitério. Medita estas coisas e nelas dedica-te inteiramente, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Isto é, meditar, dedicar-se inteiramente, a ponto de que o progresso que você fez possa ser visto por outros. Isso é, o preço que você paga no seu privado, em diligentemente buscar, em meditar, em dedicar-se inteiramente, seja tão grande ao ponto de que as pessoas fora consigam ver que publicamente você está se dedicando e não negligenciando o dom que habita em você. Como assim meditar, Isabelle? Muitas vezes a gente fala meditar e fica com uma coisa assim, tipo, meditar, isso aí é meio estranho, né? Mas não, gente, meditar é uma academia para a mente. Meditar é, você leu a sua palavra e você medita. O que aquilo estava querendo dizer, Senhor? Senhor, me ensina. Você há um único livro, um dos únicos, a não ser que seu pai seja autor e tal. Mas um dos únicos livros que você pode ler do lado do autor, melhor, com o autor dentro de você, é a Bíblia. Se tem uma coisa que você pode perguntar, é pro autor da Bíblia o que aquilo significa. E meditar sobre aquilo vai fazer com que sua mente fique forte, fique blindada, com que você veja, ok, o meu propósito, para eu não negligenciar, eu preciso meditar nisso. Olha, será que eu sei que o Senhor me chamou para isso? Será que eu estou cumprindo com isso? Porque a gente não pode julgar os outros, mas a Bíblia diz que nós podemos ver a árvore pelos frutos. Quais os frutos que a gente está dando? A gente está dando frutos que refletem o que Deus nos chamou para fazer? Pensem sobre. E depois ele diz meditar inteiramente, a ponto de que todos vejam o progresso publicamente. Dedicar-se inteiramente. Lá em Salmo 58:11 diz: então os homens comentarão, de fato, os justos têm a sua recompensa. E com certeza há um Deus que faz justiça na terra. Dedicar-se inteiramente ao ponto de as pessoas olharem e dizer, olharem para a sua vida, olharem para você, olharem para onde você está e dizerem, de fato, Deus é justo. O justo tem uma recompensa. E há um Deus que faz justiça na terra. E tudo isso só olhando para os frutos que você está dando. Esse é o ponto que nós devemos querer estar, almejar estar. Amém? Eu queria pedir... Tu pode ver? Obrigada. E o penúltimo versículo, que é muito importante. Queria que vocês abrissem. É Lucas 19:13.
chamando o Senhor e chamando... E chamando 10 servos seus, Deus deu-lhes 10 minas e disse-lhes: ocupai-vos até que eu venha. Essa é uma parábola que Jesus estava contando, que era de um senhor que deu minas ou talentos, que eram umas moedinhas assim, para os seus servos. E ele disse: gente, vou sair. Quando eu voltar, eu quero multiplicação. Ocupai-vos, trabalhem, negociem, multipliquem até que eu venha. E essa parábola reflete o que é para a gente fazer. Ou seja, ocupai-vos, multiplicai, façam alguma coisa com os dons e talentos que eu te dei, até que eu venha. Isso é Jesus falando com a gente. Ele fala: gente, não parem agora. Não é hora de parar, é hora de multiplicar. Ocupai-vos até que eu possa vir. E eu queria pedir o quadro que está com Sarinha, por favor. Obrigada, Sarinha. Obrigada, Sarinha. Eu vou botar aqui, para todos verem. Todos conseguem ver este quadro, ele é de extrema importância. Quem veio sem óculos foi mal. Todos estão vendo? Analisem um pouquinho enquanto eu bebo água. Fiquem olhando aí. Esse quadro, ele fica no meu quarto. Ele fica na minha parede. E eu coloquei lá porque o Senhor mandou. Ele me lembra do meu próprio propósito. E ele me lembra que por onde eu andar, o Senhor vai estar comigo. E vocês podem ver que tem montanhas, tem pedras, mas o Senhor está aqui, de mão dadas comigo. E diz lá em Josué 1:9: não fui eu que ordenei a você? Esforça-te e ser corajoso. Não te apavore nem desanime, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei com você por onde quer que andares. E eu quero dizer que isso é para ser a gente. Não foi Ele que ordenou a gente. Sejamos fortes e corajosos. Não nos apavoremos. Não nos desesperemos. Não perdemos a esperança no chamamento que Ele nos deu. Mas sejamos fortes e corajosos, porque aquele que nos chamou vai com a gente até onde Ele mandou a gente ir. Amém? Amém. E nós iremos até que Ele venha. Amém? Antes de terminar, eu queria chamar o louvor para cá, por favor. E eu queria pedir para um diácono colocar isso ali. Eu agradeceria. Por favor. E eu queria pedir para desligar as luzes também. Gente, quando eu estava orando para vir ministrar, porque o Senhor me deu a palavra, mas a gente também precisa orar, amém? Quando eu estava orando para vir ministrar, me veio o louvor no meu coração, certo? E eu não sabia direito o que era para fazer, até que eu cheguei aqui e eu estava adorando e o Senhor me deu uma direção. E eu queria fazer, porque como a gente aprendeu hoje, a gente é chamado, a gente é um mordomo e a gente precisa obedecer. Eu queria que todo mundo ficasse de pé e quem fosse do louvor, esteja tocando aqui agora ou não, viesse aqui para frente e fizesse uma fila aqui, por favor. Rapidinho, tá, gente? Se pudesse tocar tudo a perda só no violão e vocês. Não, agora não. Gente, como eu disse, quando eu